E aí, já pensou no Império Romano de hoje? Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o estoicismo e o sobrevivencialismo. E sobre o que você pode controlar através da frase premeditatio malorum. O estoicismo é o princípio da filosofia estoica, cujo fundador foi Zenão de Cítio. No estoicismo se dá o valor e enfatizamos a razão, a virtude e a ética como meio para alcançar uma vida feliz e bem-sucedida. A importância do autocontrole, da aceitação do destino e do desapego às coisas externas. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Aga Caolha e nesse canal eu falo sobre temas ligados à preparação e à sobrevivência. Um pouquinho de filosofia também. Então se você curte esse tipo de tema, não deixe de se inscrever. No estoicismo temos 4 valores e que são a base dessa filosofia. São elas: sabedoria, que é quando temos aí temos que ter o discernimento de entender o que não está ao nosso controle e o que está relacionado para as nossas decisões. O segundo é a temperança, que é a nossa capacidade de identificar e reconhecer o que realmente importa ou não na nossa vida. É saber dar prioridades, a devida prioridade a tudo que acontece na nossa vida. Outro ponto é a coragem, que é a nossa capacidade de enfrentar as nossas próprias batalhas e como respondemos aos obstáculos e aos problemas. Podemos ficar pessimistas, podemos ficar furiosos, essa é a questão. E a disciplina é o último pilar, que é a convicção que para achar a felicidade precisamos ter disciplina e foco para adiar ou agir quando for necessário. Independentemente do que gostamos ou do que não gostamos, devemos entender que sem ordem e organização é difícil obter benefícios a curto e longo prazo. Esses são os conhecimentos básicos da filosofia da vida estoica. Então, dessa maneira, o estoico tenta desenvolver a capacidade de enfrentar as dificuldades da vida com um pouco mais de seriedade, serenidade e tranquilidade. O estoicista enfatiza a importância de aceitar o inevitável, bem como a compreensão das coisas que não podemos controlar e focar naquilo que realmente importa. Você se identificou com algumas coisas disso? Eu tenho certeza que sim. Pois a filosofia estoica ajuda a lidar com as dificuldades da vida, como a aceitação do destino, a importância de como lidamos com as nossas dificuldades, que inclui a nossa capacidade de sermos serenos e de ter autocontrole. Pois somente assim somente assim podemos conseguir desenvolver a resiliência e a capacidade de superação. Mas você deve estar se perguntando, e qual é a comparação da filosofia estoica com o sobrevivencialismo e a preparação? Bom, se você me ouviu até agora, você viu que tem quase tudo a ver. É um dos princípios, é um dos conceitos-chave, é o nosso meditar sobre o futuro, sobre a preparação e sobrevivencialismo. É o futuro que nos importa, é a tendência daquilo que nós achamos que pode acontecer, e então nos preparamos. E nos antecipamos e tentamos evitar os piores resultados, e é aí que entra o estoicismo. Nesse momento entra-se uma frase muito interessante, que é o premeditatio malorum, que é um exercício estoico que consiste em imaginar situações que podem acontecer em nossas vidas. O objetivo é nos preparar para os inevitáveis contratempos da vida e desenvolver a resiliência diante das incertezas da vida. Colocando de modo mais prático, premeditatio malorum pode nos ajudar de várias maneiras. Ela pode nos ajudar a ficar preparado para o pior, quando nos imaginamos enfrentando uma situação ruim. Estamos nos preparando para lidar com ela, vamos ficar mais preparados para lidar com ela da melhor forma possível. Nos ajuda a aceitar as coisas que não podemos controlar. Quando reconhecemos que o mal é uma possibilidade real, estamos nos preparando para aceitá-lo e evitá-lo.
nos ajuda a manter a calma e a racionalidade em momentos difíceis. E se já tivermos imaginado pior, possivelmente estaremos menos propensos a entrar em pânico quando realmente algo acontecer. E se você quiser se aprofundar nesse tema, nesses conceitos históricos, eu vou passar aqui algumas dicas para você praticar o Premeditatio Malorum. Latim fluente, hein? Comece com coisas pequenas. Não tente imaginar a pior coisa que poderia acontecer em sua vida de uma vez só. Comece com coisas menores, como perder o emprego, terminar um relacionamento. Seja bem específico. Quanto mais específico você for em suas imaginações, mais eficazes serão as medidas e contramedidas para que isso não venha a ocorrer. Faça isso regularmente. A prática leva à perfeição. E quanto mais você praticar o Premeditatio Malorum, mais fácil será para você lidar com o mal quando ele acontecer. Vou deixar com vocês aqui alguns exemplos de situações que você pode utilizar para a sua meditação. Perder o emprego. Quais são as ações que você poderia estar fazendo? Por que você perderia o emprego? É bem importante. Ter um acidente. Então você verifica quais são os tipos de acidente que poderiam estar ocorrendo. Morte de ente querido, fim de um relacionamento, desastres naturais. Se você vai morar em algum lugar que tem desastre natural, você já tende a evitar um local que tenha muito mais facilidade. Então esse tipo de pensamento é importante para treinar a mente. Uma coisa importante a se lembrar, que o Premeditatio Malorum não é sobre ficar pessimista, não é ser negativo, é sobre estar preparado sobre o que quer que aconteça na sua vida. É como a frase de Sêneca: se você não quer que um homem recue quando a crise chegar, treine-o antes que ela chegue. E isso é um ponto muito importante na nossa vida e na nossa sociedade, você não acha? Então eu acredito que isso tenha ligações com a nossa preparação, com o nosso sobrevivencialismo. E quero saber se você concorda com isso ou não. Isso é um ponto importante não só para a nossa vida, mas como um todo na nossa sociedade. Se você me acompanhou até aqui, não deixe de deixar um like, se inscrever no canal, caso tenha gostado do canal, e haga caolho, desligando.